Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Dando continuidade à série que nós temos de Humanos como Cristo, hoje, nessa noite, nós vamos meditar sobre reconhecendo sua humanidade. E nós vamos meditar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 15 e 16, e nós vamos discorrer sobre a humanidade de Cristo, como nós temos falado nesses últimos domingos do mês de outubro, nos primeiros, e falarmos sobre agora reconhecendo sua humanidade. Nós já falamos que a concepção de Jesus foi uma concepção por meio do Espírito Santo de Deus. Ele é o homem perfeito, é o homem que nunca cometeu nenhum pecado, é o santo do Senhor. E nesses versos diz o seguinte, no verso 15 e 16 da carta aos Hebreus, capítulo 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, primeiramente, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, pelo privilégio de estarmos aqui para exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque só há um sentido, só há um foco quando nós nos reunimos como igreja, e esse foco é o de glorificar o nome de Jesus, de exaltar o nome de Jesus, de nos rendermos ao Teu senhorio e de nos rendermos à Tua palavra, que é viva e eficaz para os nossos corações. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione em tudo que será aqui refletido sobre a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito, e que os nossos corações possam estar atentos para a voz do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus, como homem, teve uma tarefa árdua, uma tarefa ao qual a sua responsabilidade foi de, por meio da sua vida e morte, nos resgatarmos da morte eterna para a vida eterna. E quando nós falamos da humanidade de Cristo, quando nós falamos da nossa humanidade, nós falamos de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções. Agora, há um grande perigo quando nós falamos da nossa humanidade, reconhecemos a nossa humanidade e olhamos para a humanidade de Cristo, para os extremos. Dois perigos que falamos em relação à humanidade e à fé que nós professamos. Um perigo é quando nós permitimos que os sentimentos, as nossas emoções, ela nos domine diante das circunstâncias e nos faça pensar e formatar a imagem de um Deus distorcido. Como já foi falado aqui anteriormente, na série anterior, redundância na série anterior, pelo pastor Cornélio, a construção da imagem de Deus. Então, os nossos sentidos, as nossas emoções, se elas não forem equilibradas, nós podemos distorcer a imagem de Deus. As emoções vão se sobrepor sobre todos os sentimentos. Aí é um perigo. O outro perigo é quando a fé está enraizada simplesmente, nas questões racionais e humanas. Por exemplo, se você olhar para o mundo de hoje, a ciência, o Deus desse mundo, o Deus para muitos dos cultos, dos doutores, dos eruditos, o Deus desse mundo é a ciência, porque a ciência é a que traz todas as respostas. Mas nós, como cristãos, nós temos que olhar para o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus Cristo.
Então, quando nós olhamos para a nossa humanidade, quando nós olhamos para as nossas fraquezas, como diz o texto, nós temos que olhar de uma forma como Jesus conduziu, as suas emoções, os seus sentimentos neste mundo, as dores, as suas fraquezas, as angústias, como Jesus conduziu, sendo ele homem, mas o homem perfeito que nunca cometeu nenhum pecado. Então, nós temos que olhar para as nossas vidas e nós, como cristãos contemporâneos, num mundo onde eu já disse, o Deus desse mundo é a ciência em muitos sentidos, nós olhamos para as nossas vidas e muitos dos nossos irmãos confundem e constroem essa imagem desse Deus como um Deus que nos torna como um livro que tem escrito por um cristão, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, o super crente, o super cristão, aquele cristão que não chora, aquele cristão que não aparenta sentir nenhuma dor, aquele cristão que não pode sofrer, aquele cristão que não tem depressão, aquele cristão que não tem ansiedade, aquele cristão que não passa por dificuldades. Então você está simplesmente desconstruindo a humanidade e desconstruindo um ser que Deus construiu com emoções, com sentimentos, que foram expressos por meio da vida de Jesus Cristo. Nós devemos sim reconhecer na nossa humanidade as nossas limitações. E o que nós podemos aprender em meio a essas limitações na humanidade de Cristo? O Filho de Deus, ele teve um corpo e tem um corpo totalmente humano, uma mente totalmente humana, um coração e uma vontade como humano, como um ser humano, como nós somos. Ele se despiu de toda a sua glória e veio até nós como homem. Ele sabia como era o status quo, como ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra. Como dizem Colossenses, todo o sentido de toda a criação, de toda a sabedoria está depositado em Jesus Cristo. Mas ele teve essa experiência de vir até nós como homem, com esses sentimentos, com essas emoções. E é importante compreender que Jesus experimentou e expressou todas as emoções de forma profunda, sobre todas as situações da vida, de forma perfeita. Quando nós olhamos para Jesus em todas as circunstâncias, em todo o seu ministério, que ele esteve junto a nós, ele expressou todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, de forma profunda, mas todas essas situações de vida, mas de forma perfeita. Então, na Bíblia, temos várias situações em que descreve as reações e emoções humanas, por meio de Jesus, que são expressas em perfeito amor. Jesus experimentou sentimentos como a angústia, como a ira. Essa ira que nós temos que entender é uma ira contra o pecado, contra as injustiças, a ira que afrontam as leis de Deus. Não é uma ira como nós conhecemos, de uma ira contra um irmão, de uma ira contra uma situação. Ele expressou vergonha, que lá desde Deuteronômio 21, 23, fala que aquele que era pregado sobre um madeiro, era uma expressão da vergonha sobre aquele que estava pregado sobre o madeiro. Então ele expressou a tristeza, ele expressou dor, ele expressou surpresa, maravilhado com algumas situações e circunstâncias da vida, ele expressou amor em momentos cruciais, ele expressou alegria e paz. Essas foram as expressões que Jesus, no seu ministério, ao longo da sua vida, demonstrou aqui. Isso tudo é possível e tem que ser pertinente e tem que ser inerente à nossa humanidade. Não adianta fugir, se abster, se esconder de trás de uma humanidade, de trás de um ser humano que se abstém de todas essas circunstâncias, que se abstenha da tribulação, que se abstenha da dor. Não, eu não quero ter dor, eu não posso sofrer porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso não é uma expressão verdadeira da humanidade. Seu coração também era tão humano, porque quando Jesus ouviu as palavras de fé do centurião, ele se maravilhou, está lá em Mateus 8:10. Quando o centurião foi interceder pelo seu escravo, pelo seu servo,
Ele chegou, ele falou, não há necessidade que o Senhor vá até lá, basta o Senhor dar uma palavra. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele centurião. Essa é uma expressão de maravilha, de contentar-se com aquilo que ele professou naquele momento. Ele diz em Mateus 26, 38, que a sua alma está muito triste até a morte. Jesus se entristeceu. Ao mesmo momento em que ele se maravilhou com a expressão de fé daquele centurião, ele se entristeceu porque ele sabia que o caminho que ele ia percorrer era árduo, doloroso, angustiante. Jesus expressa o seu coração na sua humanidade. É isso que nós devemos, como cristãos, expressarmos na vida cristã. Quando nós estamos vindo à casa do Senhor, quando nós estamos nos reunindo na nossa casa para orarmos como família, como grupos pequenos, como ministério, como aqueles que vêm ensaiar pelo coral, aqueles que vão cantar aí em dezembro, essa expressão de humanidade, de alegria, ela tem que ser ardente nos nossos corações. É impossível viver a nossa humanidade professando Jesus Cristo como Senhor, como cristãos que não se alegram por vir cultuar, como cristãos que vêm à igreja para cantar, para louvar e exaltar o nome do Senhor e não sentir-se alegre no seu interior. Não precisa dar risada, não é para dar risada, não é para pular, mas aquela alegria interior da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que traz a vibração, que demonstra a nossa humanidade, assim como Jesus Cristo demonstrou a sua humanidade. Também nós temos que expressar a nossa humanidade como Jesus Cristo expressou em momentos de tristeza. O cristão não terá nessa caminhada cristã só momentos de alegrias. Nós passaremos e as pessoas que têm um cabelinho um pouquinho mais branco sabem o como é árduo e como é difícil a caminhada cristã. O quão é penoso a caminhada cristã nessa vida. E essa vida é feita de momentos de alegrias e de momentos de tristezas. Em João, no capítulo 11, no verso 33 e 35, Jesus está profundamente comovido em seu espírito e muito perturbado e até chora. Você já viu o cristão que fala que chorar é sinal de fraqueza? Você já viu seres humanos, pessoas, amigos que falam chorar, o choro é sinal de fraqueza? Jesus chorou. O choro é sinal de força. O choro para o cristão é sinal de dependência. O choro do cristão é sinal de submissão à vontade de Deus, assim como Jesus chorou pelo povo. Chorou porque tinha um percurso árduo a percorrer. Seu coração humano expressou em João 12, 27, agora minha alma está perturbada, preocupada, angustiada. O autor de Hebreus escreve que Jesus ofereceu orações e súplicas com altos gritos e lágrimas. Essa é a nossa humanidade. Essa é a humanidade de Cristo. Em quantos momentos das nossas vidas nós não queremos expressar a dor no nosso interior, as angústias do nosso interior, com súplicas, com gritos e com choro. Isto é ser humano verdadeiro, isto é expressar a humanidade de Cristo nas nossas vidas. Aprendemos com Jesus Cristo que devemos ser humanos como Ele foi. Reconhecermos que somos humanos. É importantíssimo, irmãos, nós nos focarmos na palavra de Deus e focarmos a nossa vida dessa caminhada com Cristo, que não é fácil, e devemos expressar todos os nossos sentimentos e emoções. Deus sabe como está o seu coração nessa noite. Deus sabe como está a sua alma nesta noite. O que você está passando, as preocupações, as dores. Mas saiba de uma coisa, isso faz parte da nossa humanidade. Mas nós devemos saber que um dia também,
tudo isso vai passar. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais angústias, não haverá mais tristeza, não haverá mais velório, não haverá mais enterro, não haverá mais cemitério, porque isso vai acontecer quando nós estivermos com Jesus eternamente. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse plano, nessa terra, nós não podemos nos abster de nos expressarmos como Jesus se expressou. Como Jesus comunicou que a vida é feita de alegrias, de tristezas e de momentos de angústia. Essa é a expressão do coração humano de Cristo. Jesus aumentou em sabedoria e em estatura em favor de Deus e do homem. A sua mente era humana, como diz lá em Lucas 2:25, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. A mente de Deus, de Jesus, a mente de Jesus, homem, o homem perfeito, é igual a nós. Só que ele era o homem perfeito que não cometeu pecado. Ele era o homem perfeito que se submeteu e obedeceu à vontade do Pai. Era o homem perfeito, é o homem perfeito que se submeteu à vontade e à direção do Espírito Santo de Deus em toda a sua estada aqui na terra. É o homem perfeito que não cometeu pecado. O homem perfeito que não cometeu pecado teve também as mesmas vontades que nós temos. As vontades que em João 6,38 diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em Mateus 26,39, Jesus ora ao Pai: não como eu quero, mas como você quer. Jesus é como nós em todos os aspectos: corpo humano, coração, mente, vontade, exceto pelo pecado que está descrito em Hebreus 2,17 e Hebreus 4,15. Se submeter à vontade de Deus não é fácil para as nossas vidas também. Submeter à vontade de Deus em momentos de prosperidade, em momentos de alegrias, nós até nos esquecemos que é vontade do Senhor nós passarmos por este caminho. Em momentos de muita saúde, em momentos de muitas alegrias com a família, nesses momentos nós nos esquecemos que é vontade de Deus para as nossas vidas também. Essa é a expressão da nossa humanidade, ela tem que ser em todas as circunstâncias. Nesses momentos de alegrias, as nossas expressões é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas é difícil para alguns, para muitos de nós, para mim, expressar a vontade de Deus no momento de dor, no momento de tribulação, no momento de angústia. Dizer, é vontade do Senhor, é difícil expressar isso. No momento da doença, no momento do aperto financeiro, no momento da falta de condições profissionais para desenvolver melhor aquilo que Deus te deu como uma habilidade, é difícil para nós declararmos, é vontade de Deus, mas Jesus na sua humanidade, em meio à dor, em meio às circunstâncias, em meio aonde o Rei dos Reis não tinha cabeça para reclinar, para dormir, num momento de circunstâncias adversas, de perseguição, Jesus sempre expressou, eu quero cumprir a vontade do Pai, na sua humanidade como homem perfeito, e nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos expressar a vontade de Deus em todas as circunstâncias, com a nossa humanidade e com nossas fragilidades. É vontade de Deus. Deus é soberano e a vontade dele se cumpre em nossas vidas. Então essa interação da humanidade de Cristo, em todos os sentidos, ela é expressa em todas as emoções, sentimentos, e nas nossas vidas não é diferente. Ele se tornou um homem por completo, para que ele pudesse nos salvar por completo.
Jesus não salvou só o corpo para que ele ressuscitasse. Jesus restaurou, Jesus transformou a nossa alma, o nosso espírito, para que nós pudéssemos estar junto a Ele eternamente um dia. Não foi só o corpo, não é só o corpo que vai ressuscitar e ser transformado. É a alma, é a mente, é o coração humano que será regenerado, resgatado. E Jesus veio para resgatar tudo isso. Jesus nos ensina que em meio à angústia, Ele se prepara, lá em Lucas 22, prepara-se para ir à cruz. Jesus orou com tanta ansiedade que suou gotas de sangue. Jesus também demonstrou medo, sentiu medo, lá em Hebreus 5:7. Ele também se sentiu pressionado em Lucas 12:50. Ele também sentiu angústia e pavor em João 11:33, como nós já falamos. Jesus expressou a sua humanidade em meio à angústia. Por isso eu quero te dizer, irmão, que você tem que expressar a sua humanidade quando você estiver angustiado. Não faça como muitos que se trancam numa portinha, num quartinho. Não estou falando na sua casa, o quartinho da sua casa, mas o quartinho do seu coração e da sua mente. Se fecham para si mesmo e não demonstram, não expressam a fraqueza que Jesus nos ensina que deve ser expressada. A angústia que Jesus expressou, nós temos que expressar também. Jesus expressa também a ira. Em Marcos 3:5, com os fariseus que se opunham a ele, curando o homem com uma mão deformada no sábado. Nós temos que expressar, sim, a nossa indignação de um mundo onde quer que o pecado prevaleça. De uma igreja que não quer a santidade como foco e alvo para a sua vida. De uma igreja que não quer proclamar Jesus Cristo como Senhor, como centro e foco da sua pregação. Nós temos que ficar indignados, sim. Nós temos que expressar a nossa indignação com sabedoria, com prudência, com equilíbrio e com a direção do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus expressou a sua humanidade, na humanidade nós temos que expressar. Ele também teve sentimento de ira com os cambistas do pátio do templo. O que nós temos visto sobre o cristianismo de forma específica no Brasil? Tem hora que dá de forma indignada para se expressar como Jesus, né? Arrancando isso, arrancando aquilo, sendo o João Batista da era contemporânea. Mas não é isso que Deus requer de nós como expressão. Essa indignação ela tem que ser expressa como Jesus expressou, mas com oração, com temor e reverência à palavra, com oração pela igreja brasileira, com oração pelas lideranças da igreja brasileira, com oração para que o Senhor mova um verdadeiro avivamento na igreja brasileira. Nós temos que nos indignar, que nos irarmos, não de forma pejorativa, mas uma ira onde nós queremos a palavra de Deus como verdade absoluta, sendo expressa na igreja brasileira, pela liderança da igreja brasileira, pelos cristãos que professam Jesus Cristo como Senhor. Jesus também expressou e passou por momentos de vergonha. Por exemplo, Jesus passou e experimentou uma morte vergonhosa na cruz pelos nossos pecados, não pelo que ele cometeu. Ele se sentiu desamparado em Marcos 15:34. A expressão de vergonha de Jesus não foi pelos seus atos, mas foi pelos nossos atos, pelo nosso pecado, porque somos pecadores. Jesus se sentiu desamparado. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de desamparados? Mas Ele nunca deixou de perseverar na sua humanidade. Nunca deixou de expressar a sua confiança no Pai. Nunca deixou de expressar que estava fazendo a vontade do Pai. No momento, Jesus também expressou sua tristeza.
Do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém e chorou de tristeza, porque eles rejeitaram a oferta de paz de Deus. Lucas 19, 41. Ele também sentiu tristeza em Marcos 3, 5. Suspiros profundos de tristeza. Marcos 8, 12. Profundo sofrimento. Mateus 26, 37. Tristeza é como Jesus expressou na sua humanidade. Por nós. Nós também teremos dias em que estaremos expressando a tristeza. Eu fico às vezes indignado, essa é uma palavra um pouco forte, com alguns que dizem, levanta a cabeça, tristeza não é para essa vida é feita de alegria, né? Principalmente com alguns, se tem algum irmão que trabalha com isso, aqueles coaching que fala, né? Coaching, né? Coaching. Olha aqui, ó, levanta a cabeça, faz isso aqui, ó, um passo para a alegria. É assim, ó. Você está vendo o seu sonho? E alguns chavões que eles utilizam, olha, o sonho é o seguinte, é algo que pode se concretizar, então se alegre no sonho. Se alegre na sua vontade. Se alegre naquilo que você pode fazer. Você não pode viver num mundo de tristeza, você tem que viver num mundo de alegria, de conquistas, de avanço. Você tudo pode naquilo que você faz. Essa é a mensagem. Mas eu quero te dizer que a tristeza, ela é inerente à natureza humana. Tem dia que você vai levantar triste. Se você não tem essa possibilidade de levantar um dia triste, glória a Deus. Você é muito agraciado por Deus. Mas tem dia que nós estamos tristes. Aí a gente olha para o irmão e fala assim, o irmão tem alguma coisa contra mim. Ele não está olhando para mim. Se for pastor ainda, coitado do pastor. Se for o líder, o presidente da igreja, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro, tem alguma coisa contra mim. Você já pensa no negativo, né? Como se o tesoureiro, o pastor, o presidente da igreja, o ministro de louvor não pudesse ficar triste. Não tivesse um momento de introspecção, de curtir a sua tristeza, se há algo nisso, de curtir a tristeza, mas é um momento da nossa humanidade, das nossas dificuldades. E há algumas coisas que a gente olha, né? E coloca o pastor num pedestal como o super-homem, o super-crente. O pastor é aquele que não chora. O pastor não é aquele que se angustia. O pastor é aquele que não tem problemas. O carro do pastor nunca quebra. Nunca. Se quebrou, está em pecado. Não é isso, irmãos. O carro do pastor quebra, acaba a gasolina. Deixa eu falar para vocês que acaba a gasolina do carro do pastor. Tem que fazer manutenção, troca pneu. O carro do pastor troca pneu. Não é que nem o povo que andou no deserto lá, né? E não gastou, né, as sandálias. Não, o carro do pastor gasta o pneu também. E o pastor fica triste. Essa é a nossa humanidade. Como Jesus ficou, por que nós não podemos ficar tristes? Porque você, como irmão em Cristo Jesus, não pode ficar triste um dia. Jesus também derramou lágrimas. Chorou. João 11, 35, 43. Irmãos, quem nunca chorou na vida? Aí tem uma música do pessoal da década de 80, secular, não se reprima, chore. Não tem, só complementei, não falava não se reprima, não se reprima. Tem cristão que fica reprimido, ele não chora. Não posso chorar porque eu estou forte no Senhor, eu sou assim uma fortaleza do Senhor, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então ele fica uma estátua dura, de coração duro, de alma dura, que não expressa a sua humanidade em meio ao choro, em meio ao lamento. Você quer chorar? Lê o livro de Lamentações, Jeremias. Povo sendo castigado, Jeremias, Lamentações 3. Jeremias está chorando porque eles estão comendo os cadáveres
do seu próprio povo. Eles estão morrendo de fome, e para que consigam sobreviver, eles estão comendo os cadáveres. E Jeremias ainda fala: eu confio no Senhor, eu confio na graça do Senhor. Em meio à tristeza é difícil expressar que é vontade de Deus. Então, irmão, se tiver que chorar, chore. Chore na frente da esposa, chore na frente da família, chore aqui na frente dos seus irmãos. Chorar faz parte da nossa humanidade, como Cristo também chorou. Não se feche como uma fortaleza, mas seja uma fortaleza no Senhor, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus teve dor. Jesus sofreu uma dor terrível quando foi açoitado, irmão. Você parou para saber? Você pensou que ele era Deus lá, né? Não, o chicote é que nem, né, uma pena. Tum. Não era uma pena. Ele sentiu dor naquele momento. E ele não merecia sentir aquela dor, mas ele expressou no corpo humano, como homem, na sua humanidade, a dor de todos os açoites por nós. Então o cristão não pode torcer o pé, cristão não pode ter dor de cabeça. Você já viu? Oração para dor de cabeça, oração para dor no pé, oração para dor na orelha. Irmãos, isso é a nossa humanidade. Não tem como fugir da natureza pecaminosa que está em nós. Por isso, Jesus expressou na sua humanidade a dor. Ele também sentiu a dor do sofrimento. Ele sentiu a dor da fome, da sede. Ele sentiu a dor do cansaço. Eu não posso ficar cansado, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia. Não, você cansa. Você sente a dor do sofrimento, a angústia do sofrimento. É pertinente à nossa natureza humana. Nós temos que reconhecer essa natureza, essa humanidade em nós, como Cristo na sua vida expressou todos esses sentidos. Jesus também teve muitos momentos de alegria. Lá em Lucas 10, 21 diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. A expressão de alegria do cristão, ela sempre estará focada no Senhor. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a nossa fortaleza, mas a fortaleza chora. Mas o Senhor consola, o Senhor direciona. O Senhor é que nos guia. O Senhor é que nos guia para a paz. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é que nos traz paz. Jesus é que nos conduz à paz. Em meio às fragilidades da nossa humanidade. Em meio às dores, em meio à angústia, em meio a tantas situações difíceis. Ele nos ensina e nos direciona para descansarmos a nossa humanidade nele. As nossas fragilidades nele. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que traz refrigério em meio à nossa humanidade. Ele é o alicerce, não a nossa força, em meio à nossa humanidade.
Paulo expressa muito bem isso, essa humanidade, essa nossa fragilidade em 1 Coríntios 13:7, quando ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Colossenses 1:5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. As Escrituras nos ensinam que descansamos no Senhor, nos alicerçamos no Senhor. A nossa esperança está totalmente no Senhor. Por isso, irmãos, sempre quando nós estivermos expressando e reconhecendo a nossa humanidade, as nossas fragilidades, as nossas angústias, devemos lembrar da maravilhosa experiência da salvação do primeiro amor. Devemos nos lembrar todos os dias das nossas vidas, o dia da nossa rendição a Jesus Cristo como Senhor. Isso nos trará a lembrança de que quando começamos um relacionamento com Jesus, é um relacionamento até a morte e até a vida eterna, porque a morte é uma passagem. Romanos 8, 38 e 39 diz, Paulo diz: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo sabia das suas fraquezas, das suas fragilidades, da sua humanidade. Ele reconheceu. Sabia que seus sofrimentos e provações seria até a morte. E que ele poderia vencer porque amava, conforme Jesus, aquilo que estava por vir. Porque a grande obra realizada por Jesus é aquela que nos concede o céu como futuro e aquilo que alimenta a nossa esperança. Temos que ter essa mesma confiança de Paulo, essa mesma convicção. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. Uma vida humana fácil. Nunca nos prometeu que nós não teríamos perseguições. Aí quando vocês lerem lá em Isaías 53, e ele levou sobre si, levou. Com certeza ele levou. Para um futuro presente com ele lá no céu. A nossa natureza ainda transpira pela dor, pela angústia, pela tribulação. Deus nunca prometeu que nós não teríamos problemas ou dor. Deus prometeu que Ele nos aliviaria, nos consolaria e nos direcionaria nos momentos difíceis da vida. Quando você está se sentindo triste, desamparado, angustiado, com dor, olhe para Jesus. Essa é a sua humanidade, é a nossa humanidade, não tem como fugir. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós tudo suportamos. Nós cremos que Ele há de agir conforme a tua soberana vontade. Jesus é um exemplo de perseverança na sua humanidade. Que nós possamos seguir esse exemplo.
Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1,15. Os seres humanos, a humanidade, são criaturas emocionais, sentimentais e frágeis. Mas no Senhor, nós tudo suportamos. Que você possa viver a sua humanidade de forma verdadeira. Expresse a tristeza, a angústia, a tribulação. Porque tudo nós suportaremos pelo Espírito Santo de Deus que conduz as nossas vidas. Mesmo no vale da sombra da morte, ali o Senhor está juntamente com seus filhos. É Ele que nos conduz até no vale da sombra da morte. E mal algum nós temeremos. Por isso nós vamos orar e reconhecer a nossa humanidade, as nossas fraquezas, mas também vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é que nos sustenta em meio às nossas fraquezas e fragilidades. Vamos orar. Gostaria que você orasse no seu lugar e colocasse diante do Senhor a sua humanidade, suas fragilidades. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor sabe e conhece os nossos corações, as nossas fragilidades e as circunstâncias que muitos dos nossos irmãos estão passando, momentos difíceis de angústia, de sofrimento, de dor. Mas nós sabemos, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor nos chama para perto, quando nós estamos sobrecarregados. Porque quem nos alivia da dor, aliviar não significa tirar a dor. Aliviar não significa que não haverá angústia. Aliviar não significa que não haverá tribulação. Mas aliviar significa, olha, eu estou contigo. Como em muitas dessa expressão nós lemos na Tua palavra, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor professou isso para tantos profetas, para tantos filhos de Deus, e continua falando isso na Tua palavra para nós que aqui estamos nesta igreja contemporânea. Não temas, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos consola. O Senhor nos conforta. O Senhor direciona a nossa vida conforme a Tua soberana vontade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe como que ele está. Mas um dia, eu disse que eu ia orar e que a promessa para o ministério é em todas as circunstâncias. Todos os pastores têm que proclamar a Tua palavra. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa
a circunstância, se está triste, angustiado, atribulado, a tua palavra precisa ser ensinada. Na tristeza e na alegria, na prosperidade e na dificuldade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.